Quando o bebê nasceu, meu marido decidiu que queria uma vida de solteiro. Comprou um carro famoso na época e saía de sexta a domingo, deixando faltar coisas em casa e dizendo que não queria mais ficar casado, mas também não ia embora. Meu nome é Aparecida, tenho 37 anos e trabalho como doméstica. E antes de tudo, eu quero deixar aqui muito claro que eu não sou vítima. Tudo o que aconteceu comigo e que vou narrar aqui foi porque eu permiti. Mas felizmente estou despertando. No início do meu casamento, a situação financeira estava muito difícil. Então, o meu marido pediu para o pai dele se ele deixava a gente construir nos fundos da casa dele. E ele concordou com a seguinte condição: não poderíamos ter televisão, porque, sendo crentes há muitos anos, eles acreditavam que televisão era coisa do diabo. Guardem essa informação. Construímos 2 cômodos e um banheiro. E nessa época eu estava grávida do meu segundo filho já. E quando o bebê nasceu, o meu marido decidiu que queria uma vida de solteiro. Comprou um carro famoso na época e saía de sexta a domingo, deixando faltar coisas em casa e dizendo que não queria mais ficar casado, mas também não ia embora. Eu tinha 20 anos e seguia os conselhos da minha sogra e sogro, que citavam o versículo bíblico constantemente. A mulher sábia edifica o lar. Eles diziam que Deus tinha promessas para a vida do meu marido e que eu precisava ter paciência e orar para que ele mudasse. Eu acatava tudo, vivia chorando, ouvindo hinos tristes e não contava para minha família, porque segundo a minha sogra, eles não compreenderiam o querer de Deus. Em 2009, me batizei na igreja deles, não porque eu estava convertida, mas porque eu acreditei que assim o meu marido mudaria. Descobri traições, liguei para as mulheres, fiz papel de trouxa e hoje eu consigo falar sobre isso tranquilamente, mas esse tempo me deixou traumatizada por anos. Teve uma vez que eu pedi pro meu sogro para comprar fraldas pro bebê e ele ficou me xingando, então nunca mais pedi nada. O tempo passou e consegui um emprego em um call center. Pagava minha sogra para cuidar do bebê, mas sempre com reclamações. Permaneci 10 meses assim até criar coragem de pedir para morar com meu pai, que aceitou de imediato. Quando soube disso, o meu marido mudou. Não queria que eu fosse embora. Trocou o carro e investiu o dinheiro na nossa casa. Meu pai tentou me alertar, mas eu, ingênua, emocionada, não fui embora. Ele parou de sair, mas não de beber. Eu chegava do serviço aos sábados, que era a folga dele, e ele já estava bêbado e eu confiante, esperando a obra de Deus. Eu não enxergava as coisas como eu enxergo hoje. Eu levava os meus meninos do posto de saúde a 3 quilômetros de casa empurrando o carrinho de bebê, enquanto que eles tinham o carro na garagem. E minha sogra sabia dirigir e sabia que eu estava indo no posto, mas não se manifestava para me ajudar. Nesse dia, então, aprendi a dirigir. Meu marido me ensinou e logo eu estava levando os meus filhos sozinha. Quando eu fui tirar minha carteira de habilitação, o instrutor pediu para que eu não fosse com o meu carro, porque sempre tinha fiscal rondando, e se eles vissem que eu estava dirigindo sem carteira, ia dar problema para nós. Então eu pedi para o meu sogro me levar no outro dia com o meu carro. E na volta, o carro teve um problema, e ele disse que se dependesse dele, eu ia perder todo o processo da minha carteira. Então, eu comecei a ir de carro sozinha. Deixava o carro longe do local, 2, 3 ruas longe do CFC. Aí eu passei em tudo e eles começaram a achar que eu era motorista particular. Onde a filha deles precisava ir, pediam para mim. Eu, com 2 crianças para cuidar, deixava tudo o que estava fazendo e ia. Até que falei pro meu marido para ele levar a chave pro serviço, porque eu não ia mais carregar ninguém. E eu não tinha coragem de dizer não para eles. Então, voltei a trabalhar no call center, mas minha sogra e cunhadas invadiam a minha casa, usando o meu computador e vendo filmes. Lembra que televisão era coisa do diabo? Pois é. Eu chegava e lá estavam elas. Eu tinha 1 hora para limpar a minha casa, organizar tudo e ir buscar as crianças na escola. E várias vezes ouvi minha cunhada caçula dizendo: mãe, a Aparecida precisa limpar essa casa. A minha sogra continuava imóvel, olhando para o filme no meu computador. Eu saía varrendo tudo nos pés delas até elas se tocarem e saírem. Nesse
Nesse emprego, meu marido começou a ter acessos de ciúmes e minha sogra sabiamente me aconselhou que era melhor ter paz em casa e passar alguma necessidade do que ter dinheiro e o marido perder a paz. E adivinha o que eu fiz? Sim, eu saí do emprego. A essa altura, eu já tinha 3 filhos e o bebê ficava em uma creche particular. Aí, saindo do serviço, ele também teve que sair da creche. E fiquei em casa estagnada por 10 anos. E não foram 10 anos de paz, era ciúmes doentio. E eu esperando a obra de Deus. Nesse tempo, compramos nosso apartamento e nos mudamos. 11 quilômetros de distância da casa deles. A escola que meus filhos estudavam é considerada a melhor da cidade. E eu não queria mudar eles de escola, mas também não tinha dinheiro para gasolina para ir e voltar 2 vezes todos os dias. E a solução, então, foi levar eles na escola e ficar na minha sogra até eles saírem, porque o horário era integral. Eles estudavam das 7 da manhã às 4 da tarde, e assim eu virei motorista particular de verdade. Eu mal chegava no portão, já vinha uma delas dizendo o lugar que iríamos naquele dia. Sempre íamos com o carro da minha sogra. Aquele carro tinha uma coisa estranha, porque todos que pegavam ele batiam e ele vivia amassado. Eu nunca bati meu carro, mas o dela eu bati. Foi em um desses dias quando fui levar minha cunhada ao dentista e eu estava errada. Fiquei desolada, sentei na calçada e comecei a chorar, ouvindo a minha cunhada dando carteirada na outra motorista, dizendo que o marido dela era policial. Eu nem contava pro meu marido que estava incomodada em ficar de motorista para eles, mas nesse dia não teve jeito. Eu falei tudo e ele ficou muito bravo. Ligou para a mãe dele e falou um monte. Disse que ela sabia dirigir e que se quisesse sair, ela mesma fosse dirigindo. Que ele agora ia ter que pagar o conserto de 2 carros, sendo que eu nem precisava ficar levando a irmã para lá e para cá. Aí a irmã dele nem se manifestou para ajudar a pagar. Falaram até que eu peguei multa. Só que naquele dia daquela multa, eu não estava no carro, eu não estava dirigindo. Então, eu esperei bater o carro alheio para poder sair daquela situação. Mesmo assim, elas arrumavam coisas para eu fazer. Às vezes eu estava em casa de boa, tranquila, e elas me ligavam perguntando se eu podia ajudar a limpar a casa, porque elas iam receber visita. Bolo de aniversário? Eu virei a boleira particular da família. Todo aniversário estava eu lá fazendo o bolo. E eu nem sou confeiteira, mas eu comecei a ficar calejada. No primeiro aniversário da filha da minha cunhada, ela estava preparando uma big festa e começou a dar indiretas de que eu faria o bolo. Eu estava cansada e não pensei 2 vezes em dizer não. Depois a minha sogra veio novamente dizendo que o bolo que eu fazia era muito mais gostoso do que os comprados e eu respondi, mas eu não vou fazer. E foi libertador. A partir dali, eu fui tendo mais sossego. Voltei a trabalhar e com isso o meu tempo diminuiu. E magicamente, a minha sogra voltou a dirigir o próprio carro. Mas a chavinha na minha cabeça começou a virar quando em uma conversa descontraída, a minha sogra disse que queria que a filha mais nova largasse do marido e voltasse para casa, porque ele não gostava de trabalhar. Eu não disse nada, mas lembrei do a mulher sabe dificular e tenha paciência, porque Deus vai fazer a obra no seu marido. que só teve valor enquanto o filho dela me traía. Pois bem, não demorou muito e a cunhada mais velha foi traída pelo marido policial e eles não queriam nem ouvir ela falar de voltar com ele. Assim, a minha chave terminou de virar. Eu entendi que todo aquele cuidado não tinha a ver comigo, era com o filho deles. E a partir daí me afastei de verdade. Atualmente eles lideram uma igreja e vivem para isso. Aliás, a minha sogra se reveza entre as coisas da igreja e levar a filha para todo canto. Essa voltou com o marido, tirou CNH, mas não dirige, porque ela disse que só dirige carro automático, só que o marido ainda não conseguiu comprar um. Então,
para todo lugar que ela quer ir, a mãe leva. A casa tá parecendo um lixão, um muquifo. Eles não têm tempo para limpar a casa. E a frase preferida da minha sogra é: ai, eu estou com o psicológico abalado. Mas não faz nada para se tratar. Ora, a falta de convênio. Ora, a falta de tempo. E essa reclamação toda me faz mal, sabe? É um motivo a mais para eu não ir lá. E quanto ao meu marido, eu ainda estou casada. Atualmente ele faz tratamento com psicólogo e psiquiatra e toma medicação. Eu mudei a minha mente. Ao invés de fazê-lo vir para o meu lado, porque na verdade, para mim, o ideal seria ele ir para a igreja e virar crente. Eu comecei a entender por que ele é tão avesso à igreja. E realmente no lugar dele eu também seria. Ele apanhava para ir na igreja e apanhava mais ainda se dormisse no banco. Ele cresceu vendo o pai tratando bem todo mundo e dentro de casa brigando, batendo, proibindo de brincar. Ele não teve infância, apanhou até os 19 anos e a pior surra foi quando furou a orelha para colocar um brinco. A partir daí, ele foi embora de casa e voltou quando fomos morar no fundo da casa deles. Mas meu marido não tem com eles o mesmo carinho que eu tenho com os meus pais. E olha que meus pais são separados. E eu achava aquilo horrível. Brigava com ele, dizia que ele tinha que perdoar os pais porque eram os pais dele. E sempre meu sogro me dizendo regras que eu deveria cumprir para não atrapalhar os planos de Deus na vida do meu marido. E eu acatando tudo. Quando a ficha caiu, eu entendi que eles queriam que eu consertasse o que eles estragaram. Eu não me envolvo mais nas brigas deles. E quando minha sogra pergunta do meu marido, eu só falo que ele está ótimo. Eles nem sabem que ele está fazendo tratamento. Já não vou mais à igreja e estou fazendo faculdade de teologia à distância. Eles acham que parei de ir por causa dos estudos, porque os líderes dessa igreja aconselham a não estudar teologia. Sim, parece mentira, mas a liderança da igreja não vê com bons olhos o estudo bíblico. Olha só que ironia, né? E eu escolhi esse curso por ser um assunto que eu tenho facilidade e parece que uma janela abriu na minha mente. Muitas das minhas crenças limitantes já foram curadas através dos estudos. E para aliviar toda essa rotina, eu faço meus amigurumis. Eu descobri um talento e um amor. E esse amor é tão verdadeiro que quem recebe os meus amigurumis se apaixona pelos seus bonequinhos de uma forma incrível. É uma arte que eu não pretendo parar mais. Quanto aos familiares, deixo que pensem o que quiserem e não abro espaço para questionamentos. O meu marido decidiu se tratar quando eu não aceitei mais o jeito que ele me tratava. Eu disse para ele que eu sei o meu valor e se não estivesse bom para ele, ele poderia ir embora para a casa da mãe dele. Ainda tenho muito o que melhorar. Eu estou aos poucos acabando com as crenças que a religião me colocou. Já cortei os meus cabelos, pintei os fios brancos e parei de andar de saia jeans e rasteirinha. A miséria ficou para trás. Hoje eu só ando com o tanque do carro cheio. Não tenho mais o hábito de sempre pagar contas atrasadas. Tudo no dia certo. Nunca mais tive luz ou água cortada. Antes era direto. Antes nós éramos 2 sacos sem fundo. Ainda falta um pouco para chegar na estabilidade que eu quero. Mas eu reconheço que financeiramente evoluímos bastante. Como eu disse antes, eu não sou vítima. Eu sou a minha culpada porque permiti entregar as rédeas da minha vida a outras pessoas. E não foi uma experiência legal. Mesmo assim, me moldou, me deixou mais forte e me fez querer ser quem eu sou. Eu vou terminar minha história com uma frase que eu vi em um podcast espírita. Não faça ao outro o que não gostaria que fizessem a você e não deixe o outro fazer com você o que você não faria com ele. Gente, a história da Aparecida poderia ser a história de muitas mulheres. Não porque todas viveram exatamente o que ela viveu, mas porque muitas aprendem desde cedo que a sua vida deve ser moldada a partir das necessidades alheias e que seu valor está diretamente relacionado à capacidade de servir, suportar e de se silenciar. Por trás da aparência de uma mulher de fé,
de uma esposa obediente, de uma nora dedicada. Existe uma pessoa que durante muito tempo acreditou que abrir mão de si era parte do pacote casamento, né? Ela foi ensinada a confundir fé com anulação, obediência com ausência de limites e amor com sacrifício incondicional. O que mais me chama a atenção nessa história não é a submissão, mas o tempo que ela levou para perceber que aquilo não era normal. E isso não é um julgamento, é um alerta, porque esse é o verdadeiro poder das estruturas que nos oprimem, fazer com que pareça natural. Ela foi levada a acreditar que a vontade de um homem era a vontade de Deus. E que se ela tivesse desconfortável com algo, provavelmente era um teste espiritual e não um sinal legítimo de que algo estava errado. Olha, sabe aquela história que se você tá mal é Deus te testando e se você trabalha e ganha dinheiro é Deus te enaltecendo, é Deus te dando as recompensas? Como sempre, atribuindo tudo a Deus, né? Bom, foram anos que a Aparecida viveu em torno de um sistema onde as suas emoções eram invalidadas, onde as suas opiniões eram constantemente colocadas em segundo plano e onde ela era recompensada apenas quando correspondia às expectativas de uma família que nunca a enxergou como um indivíduo, mas como um recurso. E talvez você, né, não tenha vivido algo exatamente igual. Talvez nunca tenha se sentido uma empregada emocional na casa da sua sogra. Talvez nunca tenha sido empurrado para a beira de um abismo psicológico em nome da fé. Mas ainda assim, é possível que exista algo na história dela que desperte um incômodo aí dentro de você. Quantas verdades dos outros você está alimentando aí como se fossem suas? Porque basta ser mulher para reconhecer esse roteiro disfarçado, né? O de achar que vai ser amada se for suficiente. O de crer que com mais paciência, com mais dedicação, com mais tolerância, as coisas finalmente vão mudar. O de carregar o peso de manter uma relação viva, mesmo quando já não existe reciprocidade nem respeito. A grande virada da Aparecida não foi um ato heróico, mas uma decisão silenciosa de não se abandonar mais. Não houve plateia, não houve apoio imediato, e mesmo assim, ela escolheu sair, não porque alguém garantiu que ela seria feliz lá do lado de fora, vamos lá, vai dar tudo certo, vai ser melhor, não, mas porque ela finalmente entendeu que continuar ali não ia dar certo. Ela percebeu que aquilo que ela chamava de lar era, na verdade, um ambiente onde a sua presença só era mais bem-vinda quando ela estava de boca fechada e coração aberto para servir. Ela percebeu que espiritualidade não pode ser usada como ferramenta de controle e que não existe nenhuma divindade que exija da mulher os abusos que ela vivia lá. Ninguém pode exigir isso de ninguém, muito menos Deus. Essa história, ela não serve para ficar levantando bandeiras fáceis nem para criar vilões simplificados. Ela serve para lembrar que muitas mulheres ainda confundem resistência com fé, sofrimento com compromisso e abandono de si com amor. Serve para a gente se perguntar: quantas de nós ainda estão em relações onde o cuidado é unilateral, onde só um se dedica, onde os sonhos são constantemente adiados, onde o discurso de família funciona como uma armadilha para manter a mulher cativa. A Aparecida, ela não saiu de um pesadelo direto para uma vida perfeita, ela saiu para o desconhecido, ela saiu da zona de conforto e exige muita coragem, mas a coragem verdadeira não é a que aparece nas redes sociais com legendas bonitas, é a que se constrói no silêncio dos dias difíceis, quando a gente decide que não vai mais tolerar aquilo que nos destrói por dentro, sabe? E é essa coragem que precisa ser despertada em vocês que estão passando por isso. Não importa quanto tempo passou e o quanto você acredita que é tarde. O tempo não se mede pelo relógio, mas pelo momento em que você decide que merece uma vida que faça sentido. Não perfeita, nem sem conflitos, mas uma vida onde você não precise se anular para manter a sua paz. Porque uma paz que depende da sua ausência não é paz,
é prisão. A decisão de se ouvir, de se respeitar e de colocar limites pode não mudar quem está ao seu redor, mas muda você. E isso já é o bastante para que o mundo comece a se reorganizar de uma forma que finalmente inclua você como protagonista e não como figurante da história de alguém. E antes de encerrar esse vídeo, eu preciso fazer um alerta aqui. A pessoa com 20 anos já com filhos, morando, de favor, num puxadinho de 3 cômodos, com um cara que investe num carro e deixa faltar comida em casa. Vocês precisam escolher melhor os espermatozoides. Essa é a verdade. Porque vocês saem por aí abrindo as pernas para qualquer porcaria que vocês acham, achando que aquilo vai ser um pai de família. Aí vamos culpar o cara porque o cara não ficava em casa? Vamos culpar o cara porque ele saía de sexta a domingo? Vamos culpar o sogro e a sogra que já tinham uma crença? Não. A responsável, como ela disse no começo, é ela. Eu não sou vítima, isso é muito legal. Por quê? Porque ela que aceitou tudo. Aceitou o puxadinho, aceitou os espermatozoides, aceitou o embuste, ela aceitou tudo. E finalmente, graças, né? Não vou falar a Deus, que Deus te dá aquilo que Ele acha que você tá pronta para receber, né? Ela estava pronta para receber essa vida, ela escolheu essa vida e Deus só entregou. Então, assim, graças a ela mesma, ela decidiu sair disso. E vocês que estão aí, apaixonadinhas, toda emocionadas, são novinhas, né? Saibam que é melhor você estudar do que você engravidar, né? E assim, Tia Sil tá aqui para ajudar. Se vocês quiserem uma consultoria comigo, o meu telefone está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E se quiserem me mandar a história de vocês, também pode enviar para algoparacontaraqui@gmail.com. Um beijo e até o próximo vídeo.